Vamos começar mais o Evangelho nesse sábado abençoado. Que Jesus nos abençoe, a todos nós aqui no nosso lar, toda a comunidade onde nós moramos, a sociedade, toda a nossa cidade abençoada, todos os habitantes que estão habitando no nosso país, no Brasil, em todos os países, que sejam todos abençoados nesse momento por nosso Pai amado, celestial, de bondade infinita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra, Pai, de todo mal, que assim seja. Então, nos últimos evangelhos que eu fiz nos sábados, porque 2 vezes por mês o Sr. Antônio faz aqui conosco o evangelho, a exposição, e eu faço essa exposição na quarta e na quinta. E no sábado, nós temos 3 evangelhos por semana. Então, quando eu falei nos dois evangelhos anteriores, eu falei no Velho Testamento, no Novo Testamento, sobre os mandamentos da lei de Deus. E eu me comprometi de falar novamente nos mandamentos no Evangelho segundo o Espiritismo, que já está nas mãos dos cristãos espíritas. E temos mais alguns evangelhos sobre os mandamentos no Livro dos Espíritos. Só que no Livro dos Espíritos tem vários evangelhos que se possa fazer. Porque, na verdade, que nem eu falei, todas as escrituras, da Gênesis ao Apocalipse, falam nos 10 mandamentos da lei de Deus. Todas as escrituras, toda. E fala em todas as obras espíritas. Todos os livros, 5 livros de Allan Kardec, todos falam nos 10 mandamentos, e nos mandamentos. E as obras de Francisco Cândido Xavier também. Vários livros falam nos mandamentos. Então, esses mandamentos são leis perpétuas que Deus deixou no planeta Terra para a humanidade, de todos os países, todos os espíritos que habitam nesse planeta, todos os espíritos que habitam na reticidade, fora do corpo físico, todos têm compromisso, dever de praticar esses mandamentos. É evidente que uma minoria muito pequena hoje, mas muito pequena mesmo, ainda divulga os 10 mandamentos. Muito poucos oradores na Terra que vão divulgar esses mandamentos na íntegra, muito pouco, não é? E praticar, então, eu acho que só Jesus Cristo, que praticou na íntegra, na essência divina, só Jesus. Porque todos que viemos aqui, claro que uns têm muito conhecimento, são grandes espíritos, mas praticar esses 10 na íntegra é muito difícil. Porque sempre alguma coisa nós erramos. Então nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo para nós fazer algum relato dos 10 mandamentos da lei de Deus. Vamos lá. Existem revelações, né, sobre as leis da natureza, que são constantes, que divulgam essas manifestações, essas comunicações, essas revelações. A astronomia nos revela o mundo dos astros, que desconhecemos. A geologia, formação da Terra. A química, a lei de afinidades. A fisiologia, funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton,
Esses foram os grandes reveladores. Os professores também são reveladores para os alunos. Só que nós vamos comentar 3 revelações na face da Terra. 3 só. Nesse nível, sim. São revelações que estão abertas, mas foi 3 revelações fantásticas. Primeiro foi com Moisés, o Decálogo. 10 mandamentos que veio pelo intermédio da mediunidade de Moisés. Pelos missionários de Jesus Cristo. Vieram trazer as leis de Deus na terra, que são perpétuas. Essas são as palavras de Deus, verdadeiro. Quando a gente fala em palavra de Deus, nós vamos falar nos mandamentos. Os mandamentos são palavras de Deus. Não tem como ir para todos os tempos, para todos os países. Então vamos lá. Moisés, eu vou falar algum relatinho do Velho Testamento, porque está tudo encaixado com a nossa doutrina da terceira revelação, que é a doutrina espírita, que é a continuidade do cristianismo, sem sombra de dúvida. Não existe espiritismo sem cristianismo, jamais, jamais existiria, porque a base da doutrina espírita é o cristianismo. Não tem como nós fugirmos dessa verdade, dessas verdades. Moisés, na qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura então concentrar o povo para a grande jornada em busca da terra da promissão. Médium extraordinário realiza grandes feitos que os seus irmãos e companheiros maravilhados que acompanhavam nesse tempo Moisés, e quando então recebe de missionário do Cristo no Sinai, que é a tauba, que é a pedra angular de toda a humanidade, que está escrito nessa pedra os 10 mandamentos para a eternidade na terra, até nós praticarmos na íntegra. Os 10 sagrados mandamentos que Moisés recebe pela mediunidade, né, que até hoje representam a base de toda a justiça do mundo. Toda a justiça do mundo, em todos os países, em todos os tempos, é tirado dos 10 mandamentos da lei de Deus. Todos. Todas constituintes da terra são transitórias e é tirado dos 10 mandamentos. E vai mudando as constituintes conforme a evolução dos nossos povos aqui no planeta Terra. Só que as leis de Deus não. Essa é imutável, invariável, perpétua. Essa não muda. Essa não muda, não vai mudar enquanto nós não praticarmos as 10 leis na íntegra, que está escrito lá em 20 de Êxodo, em ordem alfabética, e em capítulo 5 e 6 de Deuteronômio, que são o último livro de Moisés, que é o Deuteronômio. Quando estava se despedindo da terra, ele repetiu os 10 mandamentos. Esse ainda nós temos que... Porque pregar o evangelho é uma coisa. Praticá-lo e observar e praticar os 10 mandamentos é outra coisa. Isso é para poucos, hoje. Mas no futuro todos praticarão, porque isso aqui é um imperativo. Vocês vão ser perfeitos como Deus é perfeito. Mas para ser perfeito, nós temos que observar as leis dele. Nós somos transgressores das leis. E todo dia transgredimos. Pelo pensamento, pelos atos, pela visão, pela palavra. Todo dia nós temos cometendo algum pecado. Então vai ser difícil de nós botar em prática essa lei. Por isso há mais de 4.000 anos e nós ainda, muitas pessoas nem conhecem e nem faz questão de conhecer. Esse é o mais difícil. Então vamos lá, é muito bonito. Moisés iniciou a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos. Prestamos atenção na profundidade dessas frases? Vejamos bem. Moisés iniciou a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos, para a coletividade
por vindoura. Que foi as 3 revelações. A primeira foi Moisés que trouxe, que é a lei de justiça, que é a lei da natureza, que são as leis morais. Depois a segunda veio com o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio trazer a lei do amor. E o Espiritismo vem agora trazer a terceira revelação, que é a lei da caridade. Só que a lei do amor e a lei da caridade é cumprimento, continuidade dos mandamentos da lei de Deus. Como é que você vai praticar o amor? Matando, roubando, adulterando, caluniando, traindo os próprios companheiros de caminhada, brigando entre as próprias famílias. Como é que vai ter? Que amor que é esse? Eu matei por amor, eu deixei por amor? O que é isso, gente? O amor é sublime. O amor é fantástico. Nós estamos longe para conhecer, na verdade, o que representa para nós a lei do amor. Porque enquanto nós praticarmos a lei de justiça, jamais vamos praticar a lei do amor. Jamais. Vamos enganarmos a nós mesmos. Vamos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que é tão pouco divulgado também, né? Por que será? Porque fala nos mandamentos. E mandamento, minha gente, são regras. Nós temos que cumpri-lo. Não tem como. E é 10. É 10 leis. E tem que ser cumpridas as 10. Porque se violar uma dessas 10, está violando todos. Esse é o cuidado. Que eu vou ter o prazer, a felicidade e a alegria de poder passar a maior mensagem da face da terra, de todos os tempos e de todas as nações. Por isso que eu tenho um prazer e uma alegria de poder ter esse conhecimento, de poder divulgar a verdade, porque não tem outra. Não existe outras verdades além dessa que hoje a gente vai transmitir para todos os tempos. Isso é muito importante, gente. Vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Vamos prestar atenção. A lei mosaica, que era a lei de Moisés, há 2 partes distintas. A lei civil e a lei de Deus. A lei de Deus promulgada, vejamos bem, não é Moisés que escreveu, que fez por conta dele, ele recebeu essas leis. Aí a diferença, como médio intermediário dos emissários de Jesus. Ele recebeu dos emissários, que Jesus mandou essas leis para a terra, para nós cumpri-lo. A lei de Deus promulgada no Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, não muda, é invariável. A outra apropriado aos costumes e o caráter do povo. E se modifica com o tempo. A lei de Moisés vai se modificando. Teve lei de Moisés que durou até agora no nosso tempo. A lei civil mesmo, que era o casamento no civil, estava durando até hoje. Mas agora já nem precisa mais da lei civil, porque se estiver junto uns anos aí, já está, perante a lei, já estão compromissados um com o outro. Vejamos bem. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Essa lei que é invariável, imutável, essa é a lei que eu vou falar hoje. Que todos nós, seres humanos da face da Terra, vamos ter que praticá-lo. Se não der tempo aqui no planeta, porque eu acho que não vai dar, porque muitos não vão conseguir praticar essa lei aqui, com certeza não, porque nós estamos entrando já nessa transição planetária, que estamos ainda em busca da terra de Canaã, até hoje ainda não encontramos a terra prometida de Canaã, que é a Nova Jerusalém, que Jesus prometeu, mas para nós habitar essa Nova Jerusalém, nós temos que se transformarmos em verdadeiros cristãos. Enquanto estiver do jeito que a humanidade está praticando hoje, nunca se matou tanto, nunca se roubou tanto, nunca se adulterou tanto, nunca se caluniou tanto, nunca se mentiu tanto, usando essas redes hoje para mentir, sem limite. Para onde que nós vamos? A hora de nós deixar os corpos físicos? Acho que nós vamos mudar quando nós morremos? Vamos ser os mesmos. Vamos lá nos 10 mandamentos que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1.
e em vários lugares também. Eu, o Senhor, vosso Deus, que tirei do Egito, da casa da servidão, que saíram com Moisés, esse povo da casa da servidão, que foram fazer uma viagem no deserto, né, para depois receber esses 10 mandamentos lá no Sinai. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Veja bem, não fazeis imagem de semelhança nenhuma na terra, que está na terra, que está no céu, está nas águas sobre a terra. Não fazer imagem de espécie nenhuma. Porque nós temos Deus, que está em torno de nós, dentro de nós. Sempre a energia dele está em toda parte, desde a pedra até o reino angelical. As energias de Deus estão presentes em tudo. Então nós temos que buscar Deus no coração pelo pensamento e pelas boas obras. Esse é o primeiro. O segundo mandamento, não pronunciar em vão o nome do Senhor vosso Deus. Cada mandamento desse está a fazer 10 palestras, no mínimo, em grupo ainda. Cada mandamento. Isso aqui eu só estou sintetizado. Isso aí nós temos que estudar muito. Né? Então o segundo mandamento é não jurar, né, falso. Se sim, sim ou não, não. Esse é fundamental. E no terceiro é lembrar de santificar o dia de sábado. Esse eu acredito que seja mas vai ser pela própria lei da natureza. Porque vai chegar um momento na Terra que as próprias leis humanas também vão cobrar pela justiça humana quem vai violar esse mandamento. Eu li um livro de promotor da justiça, de um grupo, e eles falaram que esse mandamento vai também ser incluído nas leis humanas mais tarde. E é verdade. Porque ele representa o número 7, e o número 7 é o número da perfeição. É o que vai demorar muito. Mas a própria natureza já está acontecendo. Quantas empresas que hoje já não trabalham mais o sábado? Quantos segmentos social, né? Prefeitura, tudo que é funcionário público já não funciona, já não trabalha mais no sábado. Se não quiser fazer a caridade no sábado, o problema é de cada um. Mas deveria fazer nos sábados a caridade. Então, está vindo as leis para nós, pela própria natureza. No quarto mandamento, também é um mandamento muito difícil de praticar, está sendo muito transgredido entre nós humanos, é o quarto: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus dará. Esse longo tempo na terra é pela eternidade, gente. Quem faz o bem vai receber pela eternidade. E nós vimos quantos velhinhos hoje abandonados, gente. Quantos velhinhos nas sarjetas. Quantos velhinhos, né, nos asilos, que a família às vezes nem vão visitar. Como é que vai ficar essa família, essas pessoas, esses filhos, ou até neto, que não faz essa parte? Como é que vai ficar a hora que deixar o corpo físico? Que vergonha que nós vamos passar no mundo espiritual. Encontrar aquelas almas de muita luz, que deram quase a vida por nós, fizeram tudo, derramaram suor, até lágrima, para nós ajudar a fazer uma faculdade, para nós ajudar a ganhar o pão de cada dia, e depois na velhice nós jogar na sarjeta, nos asilos, nos fundos das casas. Isso é gravíssimo. Nós vamos ter uma dívida muito grande perante as leis de Deus. Esse é o quarto. O quinto, não roubeis. Nem vou comentar porque, que nem eu falei, nunca se roubou tantos. O sexto, não roubeis. O quinto, não mateis. Nunca se matou tanto. O sexto, não roubei. Nunca se roubou tanto. O sétimo, não prestei testemunho falso contra o vosso próximo. Nunca se viu tanta falsidade. Difícil arrumar uma pessoa fiel e honesta conosco mesmo. Porque muito de eu sou fiel a Jesus. Fiel a Jesus nada. Ele não é fiel nem com a própria família, nem com os próprios pais materiais. É fiel com quem? Nós temos que ser fiel conosco, aqui na caminhada, gente. Senão nós estamos pecando. Vejamos bem. E o oitavo mandamento: não desejais os cônjuges de vosso próximo. Nem a mulher pode desejar o homem do outro, um homem, nem a mulher desejar o homem, nem o homem desejar a mulher.
Está pecando, fazendo adultério pelo pensamento. Por que fazer para adulterar e para matar ou roubar? Não precisa fazer ação, gente. Quando você pensou, você cometeu já o ato. Já está gravado na tua consciência. Por isso é que nós demoramos tantos milênios para chegar à perfeição. Porque a justiça só cobra pelos atos. E a justiça de Deus cobra pelo pensamento. Aí é que está a diferença. Aí é que mora o perigo para todos nós. Vamos lá. O 10º, então, não cobiçai as coisas do vosso próximo. Nem a sua casa, nem seu carro, nada que não nos pertence, devemos invejar o que o outro tem. Começando pela própria família. Essa minha família, o cara comprou tanta coisa, carro novo, e não sei o quê, já começa a julgar, inveja. Isso nós temos que ter muito cuidado. Quando tem uma pessoa bonita numa família, começa a invejar a pessoa. Nossa, como é que é tão bonito esse filho? Isso é inveja. Isso é difícil. Veja bem, e os Espíritos vão continuar para nós. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que é muito difícil uma pessoa trazer esse Evangelho na íntegra. Fala em mandamento, mas não fala que mandamento que é. Tem que falar no mandamento e mostrar qual mandamento e qual a dificuldade que ele vai trazer para nós. Os delitos, se nós violar esses mandamentos. Tem que explicar. Você não pode violar o 5º mandamento, que no Mateus que você vai ter que prestar conta. Você vai ter que vir resgatar tudo essas dívidas. Desse 5º, o 6º mandamento já não roubei, já é outra. E assim por diante, gente. Nós temos que explicar. Porque não adianta, quando a humanidade não praticar, não chega o fim do mundo. Esse fim do mundo que estão esperando, enquanto não observar e praticar os mandamentos, 10, jamais nós vamos chegar no fim do mundo. Porque o fim do mundo que o povo prega aí não é o fim do mundo material, o fim do mundo é o fim dos vícios, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da inveja, do ódio, do rancor, do desejo de vingança. Esse tem que ser o fim. Mas para nós praticarmos, chegar a esse fim, para praticar as coisas do homem novo e deixar esse homem velho para trás, que somos, cheio de pecados, nós temos que limpar isso aqui. O outro não vai fazer por nós. Cada ser humano na face da terra tem que fazer a sua parte. Ninguém vai andar com as minhas pernas e nem eu com as pernas das pessoas. Cada trabalhador é digno do seu salário, disse Jesus. Cada um segundo as suas obras. Isso que nós vamos ter que prestar conta. Esse é os mandamentos. É a lei de causa e efeito. Você faz a causa e o efeito vem depois daquilo que você fez. Você semeia hoje a semente, amanhã você vai colher a mesma semente que semeou. E é obrigatório, gente. Esse é importante nós sabermos. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, continuando, né? Vamos lá. É de todos os tempos, esses mandamentos, que nem eu falei, perpétuo, imutável, invariável, é de todos os tempos esses 10 mandamentos. Não tem tempo, é todos os tempos, até nós observarmos e praticarmos. Por isso que diz aqui, essas palavras, veja bem, é de todos os tempos, todos os países, essas leis de Deus, de todos os tempos, todos os países, e tem por isso mesmo, são leis divinas. Disse Jesus, não penseis que eu tinha vindo destruir a lei. Os profetas pregavam essas leis, coitados. Mas quem ouvia? Né? Para mim, quase ninguém. Não vim destruir esse decálogo. Jesus disse isso. Não vim destruir a lei de Deus, né? Mas cumpri-lo. E nós temos cumprido. Jesus veio cumpri-lo, ensinar nós para cumprir. Porquanto que reste um único ponto. O céu e a terra passarão, mas os mandamentos não. Tem que ser cumprido. Nós voltamos milhares de vezes até aprender a amar o próximo a nós mesmos e a Deus acima de tudo. Que está os mandamentos aí. Por essas palavras o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último ponto, de que Jesus dizer que é necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza. Tem umas palavras mais esclarecedoras do que esta, gente?
Pensamos bem, esses mandamentos têm que ser cumpridos em toda a terra, na sua maior pureza. Toda a terra. Não estou falando em religião, nem política, nem nada. Eu estou falando nas leis da natureza de Deus. Nós vamos ter que cumpri-lo. Isso não tem. Pode levar 10 milhões de anos, não tem, Deus não tem pressa. A pressa é nossa. Se nós queremos ficar aqui doentes a vida inteira e pagando os nossos débitos, porque transgredimos as leis, Deus não castiga nós. Jamais. Ele bota as leis aqui para nós cumprir. Se nós não cumprir as leis dele, não tem como, né? Então vamos lá. Jesus não veio revogar a lei, mas veio cumprir, né? Então ele fala que não veio destruir a lei, veio cumprir essa lei, né? Porque em verdade eu digo que o céu e a terra passam e as leis vão ter que ser cumpridas. Então vamos lá, mais para frente um pouquinho aqui, que já está quase dando a hora e passa muito rápido, não dá nem. Então lá. Porém, os que observaram essas 10 leis, esses mandamentos, que é muito amplo, abrange tudo, né? Ensinar os homens e guardar o será grande no reino dos céus. Temos que fazer isso para ser grande no reino, senão você é o último a chegar lá. Porque digo que a vossa justiça tem que ser exercer dos escribas e fariseus. Jamais, se nós não ter a justiça maior, mais ampla que os fariseus e os escribas, que nem acreditam na reencarnação, que não acreditam em nada, se nós não exercer esses mandamentos, nós não vamos para lugar nenhum. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte muito bonita aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, pergunta: entre o chamado para o Espiritismo, muitos se transviaram. E é verdade, muitos deixaram a doutrina espírita. Quais os sinais pelos quais reconhecemos o que se acham no bom caminho, que continuam na doutrina do Cristo e observando os mandamentos? Como é que nós vamos saber se estão fazendo isso ou não? A resposta é o seguinte: reconhecê-lo-eis pelo princípio da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. É a lei da caridade. Sem a caridade não existe salvação, gente. Eu já falei, fora da igreja existe salvação, fora da verdade, mas fora da caridade jamais. Jamais. Pelo seu desinteresse pessoal. Nós temos que pensar também nos outros e tirar o egoísmo de nós. Só nós, tudo é meu, tudo é nosso. Nós temos que tirar isso dentro de nós, né? Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios. Deus quer o triunfo dos seus princípios. O que é o princípio, o triunfo dos seus princípios? As leis dele, os 10 mandamentos. Esse é o triunfo da sua lei, que nós temos que praticá-lo. Porque Deus quer o triunfo de suas leis. Os que seguem as suas leis, esses serão escolhidos e lhe dará a vitória. Para quem? Observar os mandamentos. Mas ele destruirá aquele que falseia o espírito desta lei. Falseiam, não acreditam e não praticam. Falseiam a lei dele. E fazem dela degrau para completar a sua vaidade e sua ambição. Pregar o mandamento? Não. Não, tem que dividir as coisas minhas? Jamais. Não divide hoje, mas amanhã você vai deixar a tua riqueza aqui. E outros vão manipular essa riqueza e vão brigar ainda com essa riqueza que nós deixamos na terra. Por isso que é bom deixar muito. E tanto tem que ter esperto ainda quando a gente tem família, é bom deixar e no nome das pessoas. Já a herança para depois não virar em briga. Os 10 mandamentos de Deus e seus estatutos, isso é estatuto, gente, tem que se cumprir, que foram distribuídos aos juízes da época que Moisés distribuiu e aos anciãos, para praticar pela eternidade. Esse é o compromisso que ficaram os patriarcas, os juízes da época. E é os 10 mandamentos. É a carta magna da constituição da humanidade. Não tem outra constituição na Terra. Não existe, não vai existir. É os 10 mandamentos. É a carta magna, divina, constituição divina na Terra. E temos que praticá-lo. Não tem como. Vejamos bem, que é um pacto
Os mandamentos é um pacto de Deus com a humanidade e a humanidade com Deus, como uma aliança perpétua. Esse mandamento é uma aliança que nós vamos assumir com Deus e vamos praticar. Não tem como fugir da realidade. Vamos ver se tem mais um pedacinho aqui para mim. Deixa eu ver como é que está o horário. Já está faltando uns minutinhos só. Eu só quero ler mais um trechinho que eu acho muito importante. Veja bem. Vamos lá. Vamos lá. A humanidade avance. São chegados os tempos que hão de desenvolver essa humanidade, as ideias, para que se realize o progresso que está nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir as mesmas rotas que recorreram às ideias de liberdade. Porque Deus dá liberdade, porque Ele dá o livre-arbítrio para todos. Mas nós vamos fazer o que quisermos, só que vamos pagar por aquilo que fizermos. Se nós fizermos o bem, nós vamos ser duplo do bem. Mas se nós fizermos o mal para um irmão, nós vamos ter que resgatar isso. Não tem para onde fugir. Então, veja bem, Ele deu a liberdade porque deu o livre-arbítrio para todos. E veja bem, liberdade de suas precursoras. Não acredite, porém, que esse desenvolvimento efetue sem luta. Vai ter luta de ideias. Porque vai chegar um tempo que não tem mais luta de espada, e nem de canhões, e nem de metralhadora, e nem de nada, nem de bomba. A maior que nós vamos chegar o tempo da troca de ideias. Tem que matar essas ideias velhas do egoísmo, do orgulho. Então, a maior avanço que nós vamos fazer são pelas ideias. Tem elas que seguir a mesma rota percursora, as ideias de liberdade, as suas percursoras. Então tá, esse desenvolvimento não vai efetuar sem lutas de ideias. É que nós estamos começando agora. Eu vejo tanta pessoa inteligente nesse caminho aí, gente, que poderia já estar divulgando mais as ideias de Jesus, não é? Então vamos lá. Não, veja bem, efetue sem luta. Não aquelas que apreciam para atingirem. Não aquelas que precisam para atingir, são as ideias novas. A maturidade e abalos e debates. É que vai acontecer daqui para frente. Debates, grandes debates nessas redes sociais. Mas não debate para mentir, mas debate para trocar ideias. Ideias que vai levar ao progresso de todos nós. Essa é a luta das ideias, que vai ser grande daqui para frente, né? Que precisa atingir as massas, essas ideias, não é? Que vai abalar, né? E esse debate vai abalar a humanidade, a fim de que traia a atenção das massas. Uma vez conseguido a beleza e a santidade moral, tocarão o espírito, que então abraçarão a ciência, que lhe dá a chave da vida futura e abrirá as portas da felicidade. Moisés abriu o caminho, o decálogo, Jesus continua a obra e o espiritismo concluirá. Porque a terceira revelação é coletiva, não tem individualidade. Por isso que não tem religião o espiritismo. Porque o espiritismo não tem religião. A religião do espiritismo é o cristianismo. Claro. Que veio se agrupar. O cristianismo, que é a religião, a ciência é a religião. Porque quem vai mesmo trazer o grande progresso para a humanidade é a ciência, gente. A ciência vai comprovar a reencarnação, vai comprovar a imortalidade da alma, já está provando em muitos lugares, vai aprovar os mundos habitados, já estão trabalhando por isso, com grandes viagens, né, nesse infinito, vai confirmar Deus maravilhoso, que o Deus de justiça, de amor, não o Deus dos exércitos, o Deus vingativo,
o Deus que fulmina as famílias, isso também. O Espiritismo vai mostrar o Deus maravilhoso que Jesus veio trazer para nós, que ele não castiga e não perdoa, porque ele não castiga porque ele deixou as leis para nós observar. São as 10. E não perdoa porque ninguém ofende o Deus. Quem vai ofender Deus? Não ofendemos nem Jesus, não conseguimos ofender, imagina Deus. Então, eu quero agradecer por esse momento, fazer mais um convite para terça-feira às 20 horas vir no estudo. O telefone eu vou passar novamente, é 45 998 56 9939. Se precisar de uma consulta, se precisar de um diálogo fraterno, de uma oração, pode vir aqui que a gente atende. Sempre por às 7 horas eu posso fazer oração, que é entre o meu trabalho físico e entre o meu trabalho espiritual, que sempre começa às 8 horas. Então eu tenho um intervalo de 6h30 até 7h30, eu tenho um intervalo para fazer oração. Quem precisar, vem aqui, meus amores. Vamos se ajudar um outro. Okay? Muita paz, muita luz, sucesso, progresso, né? União, respeito, né? Mansuetude, obstinação, né? Muita fé, muita esperança, muito amor nos corações de todos que vêm de nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz e uma boa noite a todos.